Fala empresário, fala empresária, seja muito bem-vindo ao segundo dia do Super Desafio Empresarial, o nosso evento que te ajuda, empresário e empresária, a continuar no processo de evolução da sua empresa. Afinal, esse processo de evolução, ele deve ser contínuo. Você concorda comigo que uma empresa precisa estar melhorando todo dia, mas muitas vezes você consegue melhorar a produção, mas não melhora a venda. Você melhora o financeiro, mas não melhora o time. Então, nós temos vários pontos dentro de uma empresa que precisa ser trabalhado constantemente para que essa empresa esteja dentro de um processo de evolução, para que a sua empresa esteja dentro de um processo de melhoria contínua. Nós sabemos, empresários e empresárias, o quanto é difícil ter uma empresa nesse país. Inclusive, antes de entrar aqui com vocês, eu estava vendo uma notícia que mais de 2 milhões de empresas foram fechadas no ano passado. Ou seja, várias empresas, 4 empresas por minuto, fecharam as portas no ano passado. E nesse ano, aqui, continua o índice de fechamento de empresas. Isso pode ser uma má notícia, mas isso também pode ser uma boa notícia. Por que é uma má notícia, Marcos? Porque se eu tenho empresa fechando, eu tenho aumento de desemprego, eu tenho menos capital circulante ali entre os funcionários, né, que recebem seus salários e estão girando ali o comércio, girando a economia. Mas tem um pequeno lado positivo, que é o quê? Quanto menos competidores, melhor. Então é um pouco frio o que eu estou falando, eu sei que é um pouco ruim, mas imagina se os teus 5 maiores concorrentes sumissem do mercado, tá? O quanto você ficaria feliz, mas pelo amor de Deus, não vai fazer teu concorrente sumir, tá bom? Vamos focar aqui em crescer e melhorar as nossas empresas. O grande lance, gente, é que tem empresa crescendo e empresa caindo. Esse é o fato. E aí eu queria perguntar para vocês, que vocês colocassem aqui embaixo. Hoje, a sua empresa é uma empresa que está crescendo? A sua empresa é uma empresa que está estagnada? Ou a sua empresa está caindo? Vamos lá. Crescendo 1, estagnada 2, caindo 3. Crescendo é aquela empresa que está aumentando as vendas, melhorando os processos, aumentando o lucro, gerando caixa. Essas são as empresas número 1. As empresas que estão estagnadas são aquelas empresas que pararam no tempo. Estão com as mesmas práticas, com o mesmo time, com os mesmos resultados, com as mesmas vendas, e são empresas que não estão evoluindo, não estão crescendo. Já o grupo 3 são as empresas que estão caindo. São empresas que, além de não estar tendo um bom resultado, os seus números desse ano, desse mês, são piores do que os números do mês passado. Então, coloca aí. A gente observa que nós temos aqui todos os grupos. E está tudo bem, porque a sua empresa hoje, ela está exatamente do jeito que você trouxe ela até aqui. Só que o nosso papel agora é levar essa empresa para outro patamar, levar essa empresa para um outro nível, levar essa empresa para um próximo passo. Eu tenho certeza que daqui a 2, 5, 10 anos, a sua empresa vai ser muito diferente do que ela é hoje e certamente ela será uma empresa bem melhor. Mas vamos lá, né, gente? Vamos ao que interessa. No dia de hoje, nós vamos trabalhar como aumentar as vendas reduzindo descontos. Como aumentar as vendas reduzindo descontos. Muita gente pensa que a área comercial, que o setor de vendas é um setor que basta ser esperto, basta ser desenrolado, que as vendas vão acontecer. Infelizmente, isso não acontece.
Para que uma empresa cresça, ela precisa ter uma estratégia comercial agressiva. Ela precisa ter uma estratégia comercial ativa, proativa, que se antecipa. E não aquele comercial paradão, aquele comercial que espera. A propósito, de 0 a 10, o quanto a sua empresa comercialmente é agressiva, o quanto a sua empresa tem canais para atrair clientes. Então, eu costumo dizer sempre, em todos os meus treinamentos e consultorias, que o setor comercial é o setor mais importante de uma empresa. O setor comercial é o único setor que a empresa, estando bem, ele consegue bancar todos os outros. Só que muitos empresários que deveriam estar focados no comercial, fazendo a empresa crescer, estão atolados com outras atribuições, com outros problemas, tirando da principal área, que é a área de crescimento, o motor de crescimento da empresa. Eu diria que hoje é um dia muito importante no nosso treinamento e, nesse exato momento, convide agora seus sócios, seus gestores, convide as pessoas para estarem aqui conosco, para que te ajudem a não precisar mais fazer tudo sozinho. Então, e aí, convidou sócios, gestores para estarem aqui com a gente, porque nós precisamos aumentar as vendas da nossa empresa, nós precisamos estar crescendo constantemente, tá? Você precisa avaliar o porquê que a sua empresa não está crescendo e certamente não fique chateado, não se chateie comigo, eu estou aqui para te ajudar, mas possivelmente a sua empresa não cresce porque você não tem uma estratégia clara comercial e é isso que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Ao final da aula de hoje, você vai ter um plano prático para aumentar as suas vendas. Para aumentar as vendas, aumentar o resultado da sua empresa, o resultado que você precisa crescer dentro do seu negócio. Só que eu preciso fazer uma checagem aqui com vocês. Ontem eu dei algumas tarefas para vocês, tá bom? Vou pedir que coloque aqui na tela as tarefas que foram colocadas ontem para vocês aqui. Então vamos lá, nós tivemos diversas tarefas aqui, nós tínhamos a reunião, nós tínhamos vários pontos para fazer com o time. Me conta aí como é que foi a tua tarefa. Escreve aqui embaixo que a minha equipe vai te responder como é que foi a tua tarefa. Me conta ontem. Se você está aqui no segundo dia e não fez parte do primeiro dia, fica tranquilo que hoje eu vou liberar novas tarefas para vocês. Mas uma das grandes tarefas que eu dei ontem foi fazer a reunião com a equipe hoje. Fazer uma reunião com a equipe hoje. Para quem conseguiu, parabéns, palmas para vocês. Para quem não conseguiu, faça hoje ou faça amanhã. É fundamental trabalhar aquela questão da comunicação para que a sua empresa fique engajada e todos queiram crescer. Então, estou muito feliz aí por quem fez. Eu tenho certeza que você teve um dia diferente dentro da sua empresa, se você seguiu exatamente o passo a passo que nós estamos orientando aqui. Então, fazendo uma pequena revisão de ontem, nós entendemos que você precisa fazer seu funcionário querer dar a vida pela empresa, para que ele queira realmente trabalhar ali. E que ele entenda que a empresa, o trabalho, vai gerar o que ele quer para a vida dele. Se ele não quer estar naquela empresa, ele pode sair. Mas todos os sonhos de uma pessoa para se realizar, eles acontecem através do trabalho. Que você precisa, na sua empresa, ter metas claras. Que você precisa comunicar essas metas diariamente. Que você precisa acompanhar essas metas. Não adianta só colocar metas se eu não acompanho. E que você precisa premiar os seus colaboradores. Você precisa fazer isso, premiar os seus colaboradores. Eu quero fazer uma pausa rápida aqui para te convidar para o APN, o melhor treinamento para empresários do Brasil. Nós estamos indo para mais uma edição, são mais de 80 edições que já aconteceram, desse treinamento obrigatório para empresários e empresárias de todo o Brasil. Esse treinamento acontece aqui em São Paulo, periodicamente, e é um treinamento exclusivo para donos e donas de empresas, onde dentro desse treinamento APN, nós passamos 3 dias juntos para que você aprenda a aumentar as vendas, reduzir os custos, aumentar os lucros, montar uma equipe de alta performance e saia com um planejamento claro para a sua empresa, porque muitos empresários não têm, tá, um planejamento estratégico. Assista esse vídeo sobre o APN. Quando você tem uma empresa, você tem 2 certezas. Uma certeza é que você sempre vai ter problema e a outra certeza é que se você não profissionalizar, você vai quebrar. Tanta informação e você já fica com a cabeça a mil. O APN, Alta Performance Negócios, é uma imersão de 3 dias para empresários
que nasceu com o objetivo de trazer uma visão prática do que as empresas precisam melhorar. E outro grande diferencial do Alta Performance Negócios é que ele sai com um plano pronto de aplicação dentro da empresa dele. Entender esses insights. São pontos cruciais que a gente está vendo que com certeza vão fazer diferença. Tudo depende de mim. Uma empresa tem que ter alta performance. A essência do APN é mostrar para aquele empresário que com aquilo que ele tem, dá para fazer mais. Eu estou muito entusiasmada com o que a gente vivenciou até aqui. Eu tenho certeza que nós vamos ter um crescimento exponencial. Primeira semana após a APN você já tem resultado. Quando eles saem do APN, ele tem que chegar já no primeiro dia da empresa com o pé na porta. Eu não vou chegar chutando só com o pé direito, não. É com os dois pés mesmo e vamos para cima. Segunda-feira já vou fazer acontecer. Vamos revalidar a nossa cultura, desenhar novamente a nossa missão, a nossa visão. Foi fantástico. Está sendo uma virada de chave. Muitos insights. Marcos é um cara bem simples, vai direto ao ponto, entrega muito resultado em tudo que fala. Uma empresa ela pode ser feliz e ela tem a obrigação de gerar lucro, gerar dinheiro para os donos e para todos os envolvidos. Essa é a meta de quem sair aqui do APN. Então, você topa a gente ir lá na sua empresa daqui a algumas semanas para a gente conferir se vocês estão adotando as ferramentas que aprenderam? Opa! Aceito sim. Topo. Com certeza. Então vamos lá, né, gente? Você está aqui para aprender a aumentar as vendas, reduzindo os descontos. Então, vamos lá. Por quais motivos as empresas não vendem como deveriam vender? Por quais motivos tem tanta empresa aí que não está vendendo bem? Se você quiser interagir aqui, já vai colocando, tá, os motivos. Eu vou trazer para vocês aqui vários pontos que atrapalham a não venda das empresas e eu já vou trazer a solução. Então, a partir de agora, concentração total, papel e caneta para que você me acompanhe. Primeiro ponto, a sua empresa não tem um público-alvo definido. O que isso significa? O cliente ele é o rei de qualquer negócio. Se o cliente não compra, não tem venda. Se não tem venda, a empresa quebra. Muitas vezes você pode estar reclamando, dizendo assim, Marcos, a minha empresa não vende porque o meu cliente só quer desconto. Tá, mas esse é o cliente que você quer? Esse é o cliente que você quer posicionar na sua empresa? Marcos, os meus clientes, eles têm um baixo poder aquisitivo. Eu lembro de uma vez que chegaram para mim e fizeram uma pergunta, naquelas caixinhas de perguntas que eu respondo lá no Instagram. E perguntaram assim, Marcos, como vender para quem não tem dinheiro? E aí eu pensei, mas para que você quer vender para quem não tem dinheiro, né? Qual é o sentido de vender para quem não tem dinheiro? Então é fundamental que você defina o seu público-alvo. Então o seu público-alvo é uma empresa ou uma pessoa física? Marcos, eu quero trabalhar os dois. Tudo bem, mas você vai precisar de estratégias distintas. Porque o comportamento de uma empresa é diferente do comportamento de uma pessoa física. Então, vamos dizer que você quer trabalhar em empresas. Legal. Você quer trabalhar em empresas de qual segmento? Marcos, eu posso trabalhar em empresas de qualquer segmento. Bacana. Lembro também de uma história de um empresário que chegou para mim e disse que tinha um sistema muito bom e que esse sistema atendia todo tipo de empresa. E aí, eu perguntei para ele qual era o problema, então, que a empresa dele tinha. E ele me disse que o problema da empresa dele era que ele não vendia tão bem. Quando nós fomos fazer o diagnóstico, o que a gente entendeu? O sistema dele realmente se aplicava a qualquer tipo de empresa. Só que quando você tem um produto muito generalista, você acaba perdendo força. E aí eu perguntei para ele, tá, mas quem seria o cliente ideal do seu sistema? E ele me falou, cara, meu cliente ideal seriam escritórios de contabilidade. Falei, opa, já temos um mercado, já afunilei.
Então, ao invés de vender para todo mundo, vamos vender para escritórios de contabilidade. E aí eu perguntei, de que região do Brasil? Ele falou, cara, de qualquer região do Brasil. Eu falei, tá, mas vamos começar por uma região. Lembra daquele jogo War? Vocês lembram daquele jogo de guerra que existia, que você ia conquistando países, espaços? Antes de querer conquistar o mundo, você tem que conquistar primeiro o vizinho. Você tem que conquistar primeiro o bairro ao lado. Às vezes o cara quer vender para vários estados, mas está nem vendendo para o estado que ele atua hoje ainda. Então, é importante que você defina com clareza esse público. Tem um caso clássico que eu sempre trago também nos treinamentos, que é o caso das Havaianas. Que as Havaianas eram chinelo de pedreiro e, em determinado momento, virou o chinelo da Gisele Bündchen. Então, houve um reposicionamento da marca ali, um reposicionamento do público-alvo. Definir o seu público-alvo vai definir a sua estratégia, porque vai mudar a forma que você pensa. Ao invés de você procurar mais gente para você vender, você vai procurar mais produtos que se adequem ao seu público-alvo. Isso aqui que eu estou falando, de forma estratégica, eu que ajudo empresas de todos os portes, segmentos a fazer planejamento estratégico, vai ajudar muito no crescimento da sua empresa. Porque você vai traçar uma estratégia mais específica no seu negócio. Então, anota aí, primeiro ponto, definir o público-alvo. Segundo motivo que faz com que as empresas não cresçam as vendas. A empresa não tem uma cultura clara. O que é uma cultura, Marcos Freitas? Uma cultura é um modo comum de agir. Uma cultura é uma forma comum de todos agirem. Então, por exemplo, se eu pegasse todo mundo da tua empresa, colocasse no liquidificador e saísse um suco, sairia um suco de quê? Um suco de pessoas orientadas a resultados. Ah, não, Marcos, esse aí não é o meu time. Sairia um suco de reclamações, pessoas que reclamam. Sairia um suco de crescimento, pessoas voltadas para crescimento. Também não. Sairia um suco sem gosto, meio aguado, morno. A cultura nada mais é do que uma forma comum das pessoas se comportarem dentro da sua empresa. E a cultura que você precisa criar dentro do seu negócio é uma cultura de resultado. Porque o funcionário brasileiro, ele não trabalha com a cultura do resultado, ele trabalha com a cultura do tempo. Como é que é a cultura do tempo? Eu chego 8, trabalho 6. Se eu produzir pouco, eu produzir muito, dane-se. Então, o grande ponto aqui em questão é, você necessita criar uma cultura clara dentro do seu negócio, e a melhor cultura chama-se cultura de crescimento com resultado. Tem que ser o modus operandi de agir dentro da sua empresa. Então, eu quero que você veja agora uma empresa, nossa cliente aqui do APN, e que implantou a cultura e passou a ter novos resultados dentro da sua empresa. Eu sou do segmento varejista de móveis e decoração. Estou aqui porque anteriormente eu já tinha feito desafio com o Marcos. A gente investiu R$300 no desafio e em 3 dias a gente faturou mais de R$200 mil. Superou 45% da meta da empresa no mês. Em apenas 3 dias. E dali me surgiram muitos insights que eu comecei a adotar na empresa. Ações pontuais, questões com os nossos colaboradores, coisas que a gente não observava, que a gente passou a observar. Quando a gente começou a colocar de fato ali cada dica que ele dava e realmente colocar para funcionar, deu diferença de resultado também nas nossas margens. E era uma loucura, porque ele lançava à noite, a gente fazia reunião de 7 até as 10 da noite, ele lançava ali o desafio, a gente tinha que se virar para o dia seguinte e correu tudo bem. Dali por diante a gente ficou com aquela vontade, falou, a gente precisa ir mais a fundo. Eu usei as ferramentas, eu consegui em 3 dias com uma ação fazer 45% da minha meta do mês. E foi real. E a gente pegou ali e a gente sentiu naquele momento que a empresa estava no caminho certo. Então a gente buscou, né, dentro dos profissionais, né, como você, a gente está aqui no APN. Estamos aqui, estamos aprendendo muito mais. Algumas coisas que ele falou eu já tinha escutado, só que aqui tem muito mais profundidade. Hoje eu estou levando uma bagagem para casa. Cada dia que eu tô aqui, eu tô levando uma bagagem para casa que eu nem esperava que ia ter. Na boa, já tá pago, tá? Eu estou muito feliz porque já tá pago. Eu tenho certeza porque a gente aplicou e funcionou. Você tem que vir. Escuta primeiro, e se você escutar e abrir teu coração, cada real investido vale. Torna a falar, já está pago o meu APN.
Legal, né, gente? É importante ver como o conhecimento, técnicas, consultorias podem te ajudar a ir para um próximo patamar. O fator 3, que faz com que as empresas não estejam vendendo no nível que elas precisam, é que você tem uma equipe que não sabe o que o cliente quer. Você tem uma equipe que é tirador de pedido. Você não tem uma equipe que pensa. Uma equipe de vendas, tá? Que eu estou falando. Você tem uma equipe que só entrega aquilo que o cliente pede. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo como diretor comercial, fui gerente, diretor comercial, de uma empresa que vendia produtos de tecnologia. E nós vendíamos ali impressoras. Uma impressora, vou dar um chute aqui, na época custava, sei lá, R$200. E todo mundo que comprava uma impressora, obviamente, precisava de papel e precisava de cartucho. Fui puxar os relatórios de vendas, nós tínhamos vendido no mês 1.000 impressoras, 0 cartucho e 0 papel. Falei, pô, mas peraí, tá errado. Como é que o cliente comprou a impressora comigo? Eu estou deixando que ele vá comprar o papel e o cartucho em outro lugar? Pois é, a mesma coisa acontece na sua empresa. Pelo seu time não conhecer o cliente, ele não está ofertando aquilo que o cliente precisa. Então, o seu time tem que estar treinado para escutar, ouvir, entender aquilo que o cliente quer e, a partir daí, encaixar o teu mix. Só que muitas vezes essa equipe tem até medo de ofertar. Ou porque tem medo do cliente, ou porque pensa com o próprio bolso, ou porque não conhece o produto. Então, é fundamental que o seu time seja treinado para dominar o comportamento e o pensamento do seu público-alvo, para que ele saiba encaixar as soluções da sua empresa, seja de varejo, seja de serviço, seja indústria, seja atacado, dentro daquilo que o seu cliente precisa. Vou te dar um exemplo. Fui almoçar com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha sogra, com a minha filha e com o meu filho domingo agora. E aí nós fomos almoçar e no restaurante português, e quando terminou o almoço, a gente, cara, traz a conta, o garçom falou, espera aí, que eu vou trazer para vocês o cardápio vivo de sobremesas. E ele viu um monte de mulher gosta muito mais de sobremesa, eu também gosto, né? Mas as mulheres gostam muito mais de sobremesa. Ele chegou com aquele cardápio vivo ali, que eram várias sobremesas belíssimas, e no final todo mundo comeu uma sobremesa. O que parece ser um exemplo só de um restaurante, eu quero gerar uma reflexão agora na tua empresa. Quanto de venda você deixou de ter na sua empresa porque simplesmente sua equipe não ofereceu o que esse garçom ofereceu? É muito dinheiro na mesa. É muito dinheiro na mesa que as empresas deixam por não ter essa estratégia clara, essa estratégia comercial. Quarto ponto. Um time que não sabe o que os concorrentes estão fazendo. Muitas vezes, eu não sou um cara que gosto muito, dentro da minha estratégia, dentro da minha metodologia de evolução empresarial, eu não gosto muito de ficar olhando para a concorrente, porque eu acredito que o segredo do sucesso está no cliente, não está no concorrente. Só que nós não estamos sozinhos no mercado. Eu preciso saber, sim, o que o concorrente faz. Eu preciso ter uma noção do que ele faz. Por quê? Porque senão você pegue nas pegadinhas do cliente, porque tem cliente que mente. O cliente vai dizer assim, no concorrente está mais barato. Se teu vendedor não é preparado, ele vai dar um desconto ali na hora, concorda? Ou o teu cliente vai dizer, mas no concorrente entrega em um dia. Se você não sabe que o concorrente entrega em 3, teu vendedor vai meter o pedido aqui para dentro da empresa, também alegando que tem que entregar com urgência. E aí a urgência vira regra na tua empresa, tudo vira urgente dentro do negócio. Então nós temos ali um time que não sabe o que os concorrentes estão fazendo. Então é fundamental que você mapeie quem são seus concorrentes mais fortes, você liste quais são os diferenciais desse concorrente e você liste quais são os seus diferenciais e treine o seu time para que seu time tenha argumentos. Eu me lembro de um cliente que passou por nós, pela minha empresa, pela CJP Evolução Empresarial, e era um cliente de atacado. E ele me chamou num almoço e ele falou, Marcos, eu estou com um problema. A minha equipe só quer dar desconto, a minha equipe só vende se der desconto. Falei, cara, peraí, vamos entender aqui da tua empresa. A tua empresa tem a entrega mais rápida? E ele disse, não. A tua empresa tem os melhores produtos ou são produtos iguais aos concorrentes? Ele falou, são produtos iguais. A tua empresa tem garantia diferente dos concorrentes? Ele falou, não, não tem. O que a tua empresa tem de diferente? Ele falou, eu tenho o preço. Eu
Falei, cara, então o teu time está trabalhando com o recurso que você está dando para ele. Então é importante mapear e entender ali o que os concorrentes fazem. Ponto 5. O seu time de vendas não sabe quais são os top 10 benefícios e transformações do seu produto ou serviço, que são os chamados diferenciais. Nós estamos numa crise econômica, o real está valendo menos, o poder de compra está cada vez menor, nós temos muitos competidores, porque o brasileiro passou a ser empreendedor, e se o seu time não souber falar os diferenciais da sua empresa, ele vai entrar na rota do preço, ele vai entrar na rota do desconto, ele vai entrar na rota ali da problematização. Então já para aí a nota para que você lixe quais são os top 10 diferenciais da sua empresa, quais são os top 10 benefícios que a sua empresa transforma um cliente para que os seus vendedores estejam preparados para argumentar junto ao seu time. 6º ponto, a sua empresa não tem diferencial, está muito alinhado com o ponto 4 e com o ponto 5. O que são diferenciais? São pontos que fazem com que o meu cliente escolha comprar comigo e não com outro. Vou dar um exemplo aqui do iPhone. Em 2007, a Nokia era líder mundial em telefones celulares. E aí vem o Steve Jobs e fala assim, cara, eu quero entrar nesse segmento de telefone. O Steve Jobs poderia ter copiado a Nokia, que era o telefonezinho que se apertava aqui, os botõezinhos, bem simples, tá? Acho que era o Nokia 6120, tinha uma anteninha preta, tinha o jogo da cobrinha, vocês lembram? O jogo da cobrinha, uma telinha verde, uma telinha laranja. E aí o Steve Jobs falou, cara, eu posso montar um telefone igual a Nokia, que vai ser mais fácil, ou eu posso criar algo diferente. Ele criou algo diferente e o resto é história. Só que não adianta você criar algo que é diferente por ser diferente. Você precisa criar algo que é diferente porque gera um valor real para o seu público, que gera um valor real para o seu público. Por isso que é importante que você conheça bem quem é o teu cliente e crie soluções de produtos com base em cima disso, beleza? 7º ponto, você não tem uma equipe 100% dedicado a vendas. O que isso significa? Se o setor comercial é o setor mais importante dentro de uma empresa, eu tenho que trazer mais gente para olhar para o comercial. Só que às vezes você em top de vendedor, em top de atendentes, mas não tem alguém de cima. Você não tem um gestor macro, dando ritmo, fazendo a batida, fazendo a cobrança, gerando o ritmo que a sua empresa precisa. Você não tem essa figura da puxada que a empresa precisa. Toda empresa precisa ter um puxador de ritmo. Tem ali na escola de samba, né? Não sei nem como é o nome do cargo da escola de samba, mas tem um cara que faz lá, puxa o apito e começa em 1, 2, 3 e começa ali a batucada, vai o ritmo. Quem é essa pessoa dentro da sua empresa? Meu amigo e minha amiga empresária. Quem é essa pessoa que está ditando o ritmo que a sua empresa precisa, que seu negócio precisa? 8. Não existem metas estabelecidas. O comercial tem que ter meta. Mas, Marcos, na minha empresa eu já tenho a meta de vendas. Beleza, meta de vendas é uma coisa. Meta de vendas é uma meta de resultado. Mas eu preciso da meta do como conseguir esse resultado. Quantos novos clientes eu tenho que trazer para a minha empresa? Quanto de desconto eu posso dar? Qual vai ser meu ticket médio? Quantos itens por pedido eu tenho que vender em média? Quando os meus produtos estão encalhados, eu tenho que girar. Tem que ter meta estabelecida na empresa. Meta diária, semanal e mensal. Então, eu quero que você assista agora uma empresa que não tinha uma cultura de metas, implantou, está tendo um crescimento real dentro da sua empresa, que é isso aqui que você vai ter comigo quando você participar do Alta Performance dos Negócios. Sempre tentamos, 16, 17, 18, a gente tentou fazer essas reuniões de fazer implantar cultura, mas sempre tinha uma dificuldade de comportamento. Como tinha os outros sócios, então não tinha uma dificuldade de comportamento. As metas não muito claras, as pessoas não eram muito engajadas, né? Não tinha um processo de redução de despesa na produção, não tinha nada realmente, né? Tudo no achômetro, né? Resolvi fazer uma PN online. Aí convidei meu sócio, né? Eu tinha um sócio ainda na época. Minha filha é a pessoa de RH. Vou fazer
um treinamento aí, né? Remanejar pessoas, eliminamos uns custos ali, readequamos o custo em outra pessoa para fazer a parte técnica. E a gente aumentou quase 100% da velocidade que é nos gargalos nossos na parte de desenvolvimento, que é que o nosso cliente private label exige desenvolvimento próprio, né? Então é duas partes que a gente sentiu, organizou e deu velocidade. Melhorou os pedidos, um índice alto, então a gente pode dizer que melhorou 20%, 30%, de 20% a 30% dos pedidos hoje. Posso dizer para ti sim, que o maior resultado que nós tivemos hoje foi nesse processo de bonificação, que a gente entendeu que as pessoas têm que participar do projeto de ponta a ponta, né? Legal, né? Conhecimento liberta, conhecimento transforma. Tem gente que acha o conhecimento caro e aí paga numa equipe improdutiva, paga às vezes numa máquina que está parado, mas tem empresário que tem a mente tão limitada, gente, que não é o seu caso, né? Você é uma pessoa que está aqui, é inteligente, é preparado, você já entendeu o quanto é importante estar estudando, evoluindo e crescendo. Por esse motivo, é fundamental você separar uma verba da sua empresa para investir em estratégia e conhecimento e vir participar conosco da próxima edição do Alta Performance nos Negócios, que é o principal treinamento para empresários do Brasil. 9. Não há recompensas desejáveis. O que isso significa? A premiação do teu time está magra. A premiação está magra. O teu time não tem estímulo. O teu time não tem tesão em buscar o número, em buscar o resultado. O teu time tem que estar sempre estimulado a atingir mais e tem que ter premiação legal. Eu lembro de uma vez, eu já ajudei mais de 20 mil empresas, né, dentro de projetos de consultorias ou de treinamentos. Nós atendemos o Brasil todo e algumas empresas fora do Brasil também. E eu lembro uma vez que eu estava com um empresário que ele chegou para mim e disse assim: Marcos, eu entendi tudo que você falou sobre recompensa, sobre meritocracia. Então, a partir de agora, se uma pessoa da minha equipe bater a meta, eu vou pagar X. Falei, legal. E a gerente, se ela levar as vendas de, não lembro o valor ao certo, mas se ela levar as vendas de anuais de 60 milhões para 120 milhões, eu vou dar um prêmio para a minha gerente. Falei, poxa, que legal, você entendeu o conceito. E aí eu fiquei curioso, né? Perguntei para ele, cara, se a tua gerente bater a meta de 60 milhões e levar para 120 milhões, qual vai ser o prêmio dela? E aí ele falou assim, ela vai ganhar R$1.000. E aí eu estava no restaurante, eu não me segurei, eu fiz, e ele, que é isso, rapaz? Você tá brincando comigo? Eu falei, tô, seu pão duro. Tô, seu pão duro. Como é que a mulher vai levar a empresa, cara, de 60 para 120 milhões dentro de um ano e vai se estimular com R$1.000? E ele olhou para mim e falou assim, tá, e o que é que você faria, sabichão? Eu falei, eu não sou sabichão, não. Eu perguntaria para ela. Eu ligaria para ela agora e dizia assim, pegadinha do malandro, tava brincando dos R$1.000. Eu queria que você me dissesse o que você quer. E o que essa mulher queria? Ela queria uma viagem para Disney. Faz a conta. 60 milhões para 120 milhões, eu agreguei 60 milhões no meu resultado. Se minha margem for de 10%, eu coloquei ali 6 milhões a mais no bolso. A viagem para Disney vai ser 60 mil. 60 mil vai dar 1% disso. Então, nem 1%, né? Nem 1%. 1%. 10% 600 mil, 1% 60 mil. Então, é conta, cara. Premiação ser caro ou barato é algo muito relativo. Então, ponto 10, não há estímulo para vestir a camisa. As pessoas que estão na sua empresa têm que ter estímulo. As pessoas que estão na sua empresa têm que querer vestir a camisa. As pessoas que estão na sua empresa, elas têm que ter vontade. Porque se você parar agora e analisar as pessoas do teu comercial, se elas não têm tesão, se elas não têm vontade de fazer acontecer, dificilmente elas vão ter resultado. Comercial, gente, tem que ter aquele sangue forte correndo na veia, sangue no olho, vontade mesmo de fazer acontecer. Se não tiver, dificilmente vai acontecer. Então eu acredito muito em empresas engajadas, eu acredito muito em empresas que as pessoas andam juntas, eu acredito muito em empresas que as pessoas olham para o resultado e querem crescer a sua empresa, o seu negócio. Beleza? Espero até agora aqui estar te ajudando a sua empresa a dar um próximo passo no crescimento, na evolução dela. Esse processo de crescimento ele é constante, ele é contínuo. Eu quero que você imagine uma pirâmide onde na base da pirâmide todo mundo está querendo crescer,
Mas eu quero que também você pense no topo da pirâmide, que poucas delas conseguem. Porque poucas delas fazem o que vocês estão fazendo, tá? Que é estar se preparando. Muitas vezes você quer mudar o time, mas você não quer se mudar como empresário. A mudança começa em você, meu amigo. A mudança da sua empresa começa por você. É por isso que você está aqui comigo nesse treinamento e você vai continuar conosco no Alta Performance Negócio, nosso treinamento presencial, que vai te ajudar a ir para o próximo patamar. Obviamente, se você quiser crescer a sua empresa, tá? E tomar essa decisão de estar conosco. Papelzinho e caneta. 11. Não há um projeto para aumento do ticket médio. O que significa o ticket médio? Vamos dizer que eu trabalho com garrafa, com venda de garrafa de água. Tá? Essa garrafa aqui é personalizada da nossa empresa, CJP Evolução Empresarial. E eu vendo cada garrafa dessa a R$1. R$1. E eu vendo 100 garrafas por dia, para simplificar a tua conta. E eu tenho todo um custo aqui, eu estou numa sede em Alphaville, a minha sede aqui comporta mais ou menos 80 a 90 pessoas como funcionários, faço eventos aqui, eu tenho custo de aluguel, eu tenho custo de energia, eu tenho custo de condomínio, eu tenho custo de internet, todos esses custos. E eu vendo água. Eu vendo água. O que é o aumento do ticket médio? Ticket médio é o preço médio que as pessoas compram comigo. Ou seja, eu vendi para 100 pessoas e faturei R$100. Eu vou dividir o meu valor de venda pela quantidade de pessoas e eu vou chegar ao ticket de R$1. Se eu conseguir que os meus clientes comprem essa minha mesma água de R$1 por R$1,20, o meu faturamento vai sair de R$100 por dia para R$120. Esses R$20 de diferença, eles vão direto na minha margem. Por quê? Porque o meu custo de aluguel, de condomínio, de luz, de energia, ele vai ser o mesmo. O que acontece agora é que eu aumentei a minha margem. Esses dias eu estive visitando um cliente de indústria, um cliente de uma determinada indústria. E eu cheguei lá com um empresário, tá? Fui passar o dia na empresa dele. E nesse dia na empresa dele nós ficamos fazendo um plano sobre o futuro, os próximos 5 anos da empresa. E eu perguntei qual era o maior problema atual da empresa. E ele me disse que o maior problema era caixa. A empresa estava sem reserva financeira. Faturava muito bem, quase 60 milhões de reais ano, mas estava sem caixa. E aí eu perguntei qual era o principal produto dele, qual era o seu Big Mac. E ele me disse que o principal produto dele era o produto X. E eu perguntei quanto custava aquele produto. E ele me disse que o produto custava 200. E eu perguntei quem era o maior concorrente dele. E ele falou que o concorrente era o cara X. E eu perguntei quanto que o concorrente X vendia o produto. E ele me disse que o produto era 250. Ou seja, meu cliente vendia a 200, concorrente a 250. Na mesma hora eu fiz uma ironia, uma brincadeira, e eu disse assim para o dono, olhando nos olhos dele: ah, eu entendi. O concorrente vende por 250 porque o produto dele é muito melhor, né? Aí ele, não, o meu é muito melhor, o meu tem garantia melhor, o meu tem uma qualidade, tempo de vida melhor. Eu falei, não, o seu não é melhor, não. O seu não é o melhor, porque se o seu fosse melhor era 251. E saí de lá convencendo aquele empresário a aumentar o preço para R$225. Nós fizemos um aumento no preço. Aqueles R$25 vai ser direto na margem dele. E ele conseguiu aumentar as vendas com um simples movimento. Eu sei que quando eu chego nesse ponto de precificação, muitos de vocês têm medo, né? Tem medo. Porque às vezes está com o público errado, ou a equipe é ruim mesmo. Mas eu gosto muito do caminho de teste de ticket médio. Porque quem tem que determinar se o teu produto é caro ou barato não é você, mas sim o seu cliente. E agora imagina se tudo que você vendeu esse ano, você tivesse vendido com 20% a mais no seu preço. O quanto você estaria dando sorriso agora. E aí o que legal que conversando com esse empresário, eu mostrei para ele o quê? Falei, cara, imagina se nos últimos 2 anos a gente tivesse tido essa conversa e tu tivesse tido essa coragem, o quanto de dinheiro tu ia ter em caixa. Ele, ai meu Deus, vamos nem olhar para trás, vamos olhar para frente, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então tem um produto claro para aumento de ticket. 12º ponto, você não tem um plano para aumento de preços, que está muito alinhado também com o ticket médio.
tá? A sua empresa, porque o ticket médio, voltando um pouco, eu posso aumentar o meu ticket médio aumentando o preço, eu posso criar novos produtos, eu posso focar em produtos mais caros, eu posso agregar serviços, eu posso vender outros produtos. Voltando aqui para o ponto 11, né? O McDonald's faz isso com muita maestria. Ele já te vende o kit. Ele cria uma percepção na gente que se você comprar a batata, o sanduíche e a Coca-Cola é mais barato. Dificilmente você vai ver uma pessoa pedindo só o sanduíche no McDonald's porque ela tem uma sensação de perca. Ele pode até nem comer a batata, mas ele prefere pedir o combo ali porque ele sabe que vai ser mais barato, mais vantajoso para ele. Então, aumentar o ticket, aumentar a venda média para o seu consumidor. Aquela sobremesa que eu falei lá atrás, que o garçom me ofereceu, também foi um processo de aumento de ticket. E o 10º ponto é que não há na sua empresa um plano para aumento de preço. Só que tá tudo aumentando, né, gente? Aumenta salário, aumenta energia, aumenta imposto, né? Imposto, todo dia notícia aumento de imposto. E, cara, se tu não aumentar o teu preço, você vai morrer. Mas, Marcos, eu sou varejista, eu sou atacadista, eu não consigo aumentar o meu preço. Então, cara, você vai ter que ser muito mais eficiente, você vai ter que comprar melhor. Eu estive na China esse ano agora e eu estava lá com um grupo de clientes para a gente tentar reduzir o preço médio de compra. Comprar mais barato os produtos. 13º ponto. Não há um leque de canais de vendas. Essa área eu gosto muito, 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 porque é uma das minhas maiores especialidades. Criação de canais comerciais. Eu lembro de um cliente, nosso provedor de internet, chegou para a gente, faturava na época R$800 mil, ele tinha um time comercial, mas o time comercial dele era todo misturado. O que era um time misturado? O mesmo time comercial atendia governo, pessoa física e empresas. Não pode. Eu tenho que separar os canais. Por que eu preciso separar os canais? Porque a precificação é diferente, a abordagem é diferente, o perfil do cliente é diferente. Se eu boto o mesmo vendedor para atender todo mundo, esse cara não fica especialista. Essa estratégia, no curto prazo, ela vai ter um pequeno aumento de custo para a sua empresa. Mas no longo prazo, ela vai trazer mais especificidade, mais experiência, mais clareza ali do seu público e do seu negócio, no para onde você quer levar a sua empresa, no para onde você quer levar o seu negócio. Vou te dar um exemplo prático da água de novo. Hoje eu estou vendedor de água aqui. Viu? Não estou igual meu amigo Rick Chester, não, tá? Mas hoje eu estou vendedor de água aqui também. Então, vamos lá. Eu sou fabricante de água. Produto, água. O que significam os canais? Os canais são por onde eu posso vender a água. Então, eu posso vender água para o canal de revendas. Então, as minhas revendas de água serão os supermercados. Esse é um canal de vendas, com um tipo de vendedor ou representante, um tipo de tabela de preço, um tipo de marketing. Eu posso abrir uma loja de água, que eu vendo água diretamente para o consumidor. Eu posso vender água pela internet. Eu posso vender água para eventos. Tudo isso que eu estou falando são canais com estratégias distintas. Se você dominar a arte da criação de canais de vendas, a sua empresa vai ser muito mais poderosa comercialmente e as vendas deixarão de ser um problema dentro da tua empresa. Eu acho muito legal quando chega um cliente para mim, e eu tenho vários que me dizem isso, não são todos, lógico, né? Mas quando ele diz assim, Marcos, meu último problema são vendas, eu não tenho problema de vendas. E eu digo, ai meu Deus, eu quero muito, Deus, que o Senhor gere para mim esse problema que é, eu tenho tanta venda que eu não sei nem para onde colocar. É isso que eu profetizo aqui na sua empresa, você tem um problema de excesso de vendas. Então, percebe que o comercial não é só ser desenrolado? Percebe que com tudo que eu estou te falando até agora aqui, nesse conteúdo de altíssimo nível, tá? Que você está pagando pouquíssimo aqui, ou quase nada, está pagando seu tempo aqui com a gente, o quanto pode te ajudar isso que a gente está trazendo para você. Os canais são extremamente poderosos para te ajudar a aumentar as vendas da tua empresa. 14º ponto, você não tem um gerente que estimula a competitividade na empresa. Times comerciais têm que pegar fogo, tem que estar ali naquela correria. E para que eles tenham essa correria, eu tenho que ter um gestor à altura. E muitas vezes você não tem um gestor que estimula campanhas, que não estimula pegada com o time, que não está junto ali com o time para fazer com que ele cresça, para fazer com que ele prospere.
Você precisa ter um gestor comercial que acredita, que tem tesão, que vibra, que tem luz. Aí você diz assim, mas Marcos, eu não tenho esse gestor, mas eu, proprietário e proprietária, sou esse cara que sou o gestor comercial da minha empresa. Será que é tu mesmo, criatura de Deus? Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que não seja você. Porque você tem outras coisas para fazer, concorda? Esse cara que eu estou falando, ele vive disso, ele bebe disso, ele come isso, ele toma banho com isso, ele dorme com isso, ele acorda com isso, ele vive isso. Não dá para ser essa função sendo meio que essa função. Você precisa ter alguém dedicado dentro do seu negócio, dedicado a estimular, a fazer o seu time trabalhar. 15º ponto, que a sua empresa talvez não esteja crescendo as vendas. Os seus vendedores não sabem trabalhar novos clientes. Uma empresa ela só tem 3 caminhos de crescimento comercial, 3 caminhos de crescimento de vendas. Uma estratégia para aquisição de novos clientes, uma estratégia para que você venda para os mesmos clientes da base e uma estratégia de reativação de clientes que pararam de comprar de você. São estratégias distintas. Mas aqui eu estou falando agora é de aquisição de novos clientes. Você tem que ter um time de hunters, caçadores de negócios, um time que está ali em busca constante de trazer negócio para a operação, trazer negócios para a empresa. Porque o teu comercial tem que ser vivo, tem que ser ativo, tem que ser nessa energia que nós estamos trazendo aqui no Super Desafio Empresarial. 16º ponto. Os seus gestores não sabem reconhecer perfis profissionais. E como eles não sabem reconhecer perfis profissionais, eles não sabem montar um time de vendas. E time de vendas tem que ter algumas características específicas. Um time de vendas tem que ser competitivo. Um time de vendas tem que ser proativo. Um time de venda tem que ter escuta ativa. Um time de vendas tem que gostar de dinheiro. Um time de vendas tem que gostar de ranking, de estar em primeiro. Se o teu gestor não sabe olhar e valorizar isso, dificilmente a tua empresa vai ter resultado, a tua empresa vai crescer. E aí isso aqui já emenda no ponto 17, que é o quê? Os seus vendedores não sabem contornar as objeções dos clientes. O que é uma objeção? É uma fala do cliente ali de que ele não vai comprar com você. Exemplo de fala. Tá caro. Se o teu cliente hoje diz que teu produto está caro, o que você vai responder? Eu fiz um evento numa cidade esses dias e eu estava vendo o comentário de uma pessoa e falou assim, eu acho que esse evento está caro. E aí eu perguntei, caro comparado ao quê? Quanto custa não saber vender? Quanto custa não saber montar a equipe? Quanto custa não ter planejamento? Quanto custa não ter profissionalização? Quanto custa não ter caixa? Eu acho que isso aqui é muito mais caro, né? Isso aqui custa milhões. E eu estou falando de um evento ali que era um valor simbólico. Mas o seu time tem que estar preparado para ter essa reação que eu tive, para saber conversar com o cliente. Por exemplo, depois eu compro. Tá, e para o senhor comprar agora, o que eu precisaria fazer? É como uma dança, uma valsa. É sempre que o cliente traz um problema, uma dificuldade, eu trazer aqui um novo caminho, uma nova solução. Isso é uma negociação. Mas se o teu time, na primeira batida do cliente, para, ele está morto. 18º ponto. Seu vendedor não sabe priorizar o cliente da base. Porque às vezes o teu vendedor está tão focado em trazer um novo cliente que esse teu vendedor ele não está olhando para a base. Ele não está olhando para a base ali, para clientes que já são da carteira, que precisam da tua solução, mas o time não está oferecendo. Então tem como crescer a empresa se você tiver um time que está olhando novos negócios, você tem um time também que está olhando para a sua base, para a sua carteira. 19º ponto. Seu gestor não sabe trabalhar as metas. O teu gestor é só um ex-vendedor melhorado. O teu gestor é só um cara de confiança, ele não é um cara estratégico. Eu sou gestor comercial há 20, tenho 40 e alguma coisa, eu tenho mais de 20 anos já de carreira como gestor comercial. Então eu já sei até as desculpas que o vendedor vai trazer, que o gerente vai trazer, mas um ponto que você não pode abrir mão são das metas. Seu time tem que ter meta. Seu time tem que ter meta, seu time tem que ter números, seu time tem que ter acompanhamento, seu time tem que ter números que ele entregue, que ele seja acompanhado. E se o gestor não sabe cobrar, se o gestor não é organizado, geralmente a galera do comercial não é tão organizada, mas se o gestor não tem uma
disciplina mínima para fazer essa gestão, dificilmente você vai ter resultado. 20º ponto, sua empresa está sempre na mesma. Teu comercial não tem dinamismo. Teu comercial não traz novas ações. Teu comercial está na mesma, a tua empresa estagnou. Então a sua empresa tem que estar puxado por você, empresário, sempre trazendo novos caminhos, novos projetos, olhando para novos canais de vendas, novos produtos, novos segmentos. Só que muitas vezes você, empresário, está tão preso aqui, olhando para baixo, que não consegue encontrar novos caminhos. Eu fico tão orgulhoso, gente, quando os empresários, assim como vocês, que estarão comigo na próxima edição do meu treinamento presencial Alta Performance Negócio, você e seu sócio, quando o empresário vem para cá e diz assim, cara, o céu se abriu aqui na minha frente, agora eu tenho um plano de crescimento. Preste atenção que hoje a gente nem reclamou de política, nem reclamou de governo, não reclamamos de nada, porque tem muita coisa para fazer dentro da empresa. E se você não tiver o conhecimento, o apoio necessário, você vai deixar essa oportunidade se passar, mas mesmo assim suas contas virão. Então assiste aqui essa empresa que esteve conosco e está crescendo bastante seus resultados. Minha empresa ela cresceu de faturamento mais de 30%, né, no período de 3 meses. Estou trazendo cada vez mais as pessoas para cá porque eu acredito nesse método, acredito nesse processo. Eu realmente confio 100%. Então, a primeira vez que eu vim no APN foi em abril, né, o primeiro APN desse ano. Eu tinha algumas dores porque, por exemplo, a minha empresa foi criada por mim apenas, então eu acabei que, fui desenvolvendo alguns hábitos e eu precisava de processos. Então eu peguei, fui construindo alguns processos e chegou um momento que eu estagnei. Eu vim aqui para a APN para buscar essa informação. Quando eu vim para cá, foi uma virada de chave e aí eu prometi para mim mesmo que em 3 meses eu voltaria com pelo menos 2 pessoas da minha equipe, né, que foi em julho, né? Julho teve um outro APN que eu vim de novo e aí eu já trouxe um case, né? Eu até comentei com o pessoal que minha empresa ela cresceu de faturamento mais de 30%, né, no período de 3 meses, não só em quesito de captação de clientes, mas também trabalhei novos produtos, né, a fidelização aumentou muito mais. E aí em julho eu desenhei outro cenário que eu falei, vou trazer mais pessoas da minha equipe para vir de novo no APN, para poder gerar essa conexão. Aí estou vindo agora, né, com mais 3 membros da minha empresa. Aí foram 2 primeiros, depois mais 3. Então estou trazendo cada vez mais as pessoas para cá porque eu acredito nesse método, acredito nesse processo. Eu realmente confio 100%. Cara, eu falo de mim, né? No primeiro momento eu já me conectei com o Marcos porque não é aquela ideia de coach. Eu odeio coach, eu odeio pessoas que querem falar para mim que vai dar tudo certo, porque eu sei que a vida real não é assim. E é acreditar. Foi a primeira vez que eu vim, eu não tinha capital para investir. Né? Então eu falei, cara, não tenho, passei no cartão. E aí eu lembro que hoje foi o Miel que falou comigo, falou, cara, você vai ver que no primeiro dia já vai valer a pena. Aí eu realmente, valeu a pena no primeiro dia. Não só isso, no segundo dia, o cara que não tinha o dinheiro para investir no cartão, pagou lá à vista, não só para ele, mas mais 2 colaboradores. Então houve um crescimento muito nítido nisso. Né? Então assim, é acreditar. Primeiro acreditar no seu projeto, porque se você não acreditar no seu projeto, você não consegue evoluir. E não vai ser o coach, não vai ser o Marcos, não vai ser ninguém que ali na frente vai falar o que você tem que fazer se não for você mesmo, acreditando no seu projeto e botando em prática. Então eu quero te convidar a ser mais uma empresa que cresce dentro da nossa metodologia. A nossa empresa ajuda outras empresas a se tornarem mais felizes, unidas e lucrativas. É o que eu acredito. Uma empresa tem que ser mais feliz, uma empresa tem que ter um ar de felicidade, tá? E não aquela tristeza que os funcionários chegam ali dentro da empresa. Eu quero gente feliz dentro da minha empresa. Eu quero pessoas unidas comigo. Eu quero que trabalhe comigo quem quer estar junto comigo. E, obviamente, eu quero ter uma empresa que gera lucro, que cresce, prospera financeiramente, assim como você. 21º ponto, não existe uma cultura de feedback. O que é uma cultura de feedback? Feedback é um retorno, simplesmente retorno. Então, eu posso pensar em cultura de feedback para 2 frentes. A frente cliente interno, que é o que eu estou dando de feedback para o meu time. Ontem eu fiz uma reunião com uma pessoa do meu comercial que não está performando e eu vou ajustar ele para uma outra área, porque eu entendi que ele não tem perfil para aquela função que nós colocamos hoje. Isso é um feedback. E essa pessoa já está toda motivada, procurando agora os novos caminhos. E a segunda linha de feedback que eu posso dar é para o meu cliente. Eu tenho que ouvir o meu cliente, saber o que ele quer, saber o que ele precisa, conversar mais. As conversas com clientes, sejam internos ou externos, elas precisam ser mais estratégicas. 22º ponto. Há empresas que não fazem reuniões comerciais. Um comercial tem que ter 3 tipos de reuniões.
3 tipos de reuniões. Comercial precisa de uma reunião diária. Diária, rápida, 10 minutos. Como é que foi ontem? O que funcionou ontem? O que não funcionou? O que vocês precisam, time? O chefe, o gestor, o diretor, o líder, o nome que você quiser dar, ele vai dar os direcionamentos do dia. A segunda reunião que você tem que ter com o time comercial é a reunião semanal, segunda-feira, 7, 8 da manhã. Como é que foi a semana passada? Quais são as metas dessa semana? E a terceira é a reunião mensal de resultados com o seu time. O time comercial tem que andar junto, focado ali perto, alinhado, para que as empresas para que elas tenham uma maior engrenagem rodando junto em prol do crescimento. Ah, mas é reunião demais. Estou falando de coisa rápida, gente. Só que reunião naquele grupo que entra todo mundo, que fala lá do jeito que quer, tem que ter um método, tem que ter uma metodologia que as empresas cresçam. 23. Não são medidos os indicadores de desempenho. Então, não se mede o que não se gerencia e não há sucesso no que não é medido. Você tem que medir. O que é medir? Quem é que dá mais desconto? Quem é que dá menos desconto? Quem é que consegue vender no preço melhor? Quem é que vende no preço pior? Quem é aqui que consegue trazer novos clientes? Quem é aqui que traz poucos clientes? Quem é aqui que bate meta? Quem é aqui que não bate meta? Quem é aqui que não vende produto que está parado? Você tem que medir dentro da sua empresa. Olha o tanto de coisa que o cara tem que fazer dentro do comercial. É coisa demais que a gente tem que fazer. Então, por isso que eu tenho que ter método, eu tenho que ter caminho. E a medição é uma prova. Eu tive uma Covid muito séria em 2020 e todos os dias o médico ia lá medir minha pressão, medir meu pulso, ele ia medir minha temperatura. Todos os dias eu tirava sangue para fazer exame, para ver se eu estava mais inflamado ou não. Para decidir se eu ia ser entubado ou não, eu tive que fazer outro exame. Então, os indicadores são dados que vão nortear as suas decisões. 24º ponto que impede o crescimento das vendas da sua empresa. Você está ficando muito no operacional. O que é ficar no operacional? Você está fazendo muita coisa que um profissional de 1.500, 2.000, 3.000 poderia estar fazendo. Eu tenho um cliente que o cara, ele mesmo emite as notas, pelo amor de Deus, amigo. Que ele mesmo cadastra as notas de fornecedor quando chega no sistema. Está errado. Tem que passar de fase. Eu tenho dono de empresa que ele tem que abrir e fechar a empresa. Pô, isso é tarefa operacional. Então, você tem que vir para cá, para o nosso lado, o lado da estratégia, que é pensar em empresa. Mas, Marcos, quer dizer que eu não vou mais operar? Não estou dizendo isso. Mas a gente tem que subir mais no operacional. A gente precisa subir mais no estratégico. A gente precisa olhar mais a empresa por cima, para onde ela precisa ir, para os novos caminhos. E 25º ponto, você está muito isolado, empresário e empresária. Você está muito sozinho. Eu tenho um grupo de consultoria empresarial, é um grupo chamado Elite Empresarial. Nesse grupo eu tenho 150 empresas, são quase 300 pessoas, todo o Brasil. Todos os estados, vocês imaginarem, nós temos empresas. Nós faturamos juntos mais de 3 bilhões de reais. Eu estou aqui com vocês ao vivo e antes de entrar, tinha uma empresária mandando uma dificuldade sobre produção e esse grupo está ali para ajudar. Então, você está andando com as pessoas certas, com o que você me viu hoje, eu estou te ajudando, você consegue perceber o quanto você precisa melhorar a tua empresa, eu também preciso melhorar a minha, todos nós precisamos. Só que como é que eu vou melhorar a empresa se eu não tenho com quem conversar? Às vezes você não tem nem dentro de casa. Eu faço o Alta Performance Negócio aqui em São Paulo e vem gente do Brasil todo, já veio gente de Portugal, dos Estados Unidos, e é muito legal ver gente de todos os ambientes que todo mundo quer crescer. Então você entra numa energia, numa espiral de pessoas que não estão lamentando, que não estão procurando defeito, mas estão procurando soluções. Todos adultos, maduros, cientes de que realmente é difícil ter uma empresa, mas que você precisa, sim, ter ali um método de crescimento. E aí você se pergunta, né? Mas Marcos, o que é esse APN? Você falou aqui várias vezes. O Alta Performance nos Negócios é um método patenteado pelo Marcos Freitas, apresentado já em vários países, como Canadá, Israel, China, Estados Unidos e aqui no Brasil. E esse método ele é entregue num formato de imersão de 3 dias que acontece em São Paulo, Alphaville, na minha sede. Tá? A nossa sede que é vizinho a Philips,
A Philips aqui está de frente para a gente e nós temos aqui uma sede onde nós recebemos empresários que querem sair do seu ambiente, ter novos conhecimentos para trazer para dentro do seu negócio. Nós temos 98% de aprovação, mais de 20 mil empresas, mais de 80 edições e ele é um treinamento obrigatório para donos e donas de empresas e nós vamos trabalhar 7 pontos principais. Primeiro, formação de equipes de alto nível. Você precisa saber montar uma equipe, você é o técnico da seleção. Não adianta você reclamar do time se você não sabe montar um time. Você tem que aprender a montar uma equipe. Você tem que aprender a montar um time de pessoas vibrantes que querem estar com você. Esse é o principal pilar, primeiro pilar do Alta Performance Negócio. Segundo, alinhamento societário. Você e seu sócio precisam estar olhando para o mesmo objetivo. Você e seu sócio precisam estar olhando para frente, precisam estar olhando para o crescimento do seu negócio. Porque muitas vezes esse desalinhamento, tem sócio que é mais roda presa, travadão, que trava o negócio, você tem que puxar esse cara. Você não pode ser conduzido pelo roda presa. O roda presa é o cara que está olhando para você dizendo assim, não, a gente não vai para São Paulo não. E você está dizendo, nós vamos sim. Nós vamos para São Paulo sim. Porque eu tomei a decisão, nós vamos. Porque muitas vezes você se esconde atrás desse cara. Às vezes é teu marido, às vezes é tua esposa, que você vai se escondendo. Cara, é tão legal. É muito legal. Teve uma edição agora que chegou, e eu sou a pessoa que entrega o APN, os 3 dias inteiros comigo, aqui na sede, e chegou um marido e uma esposa, e o marido com a cara fechada. E eu dando aqui a imersão, e lá a gente troca muito, conversa, traz os problemas, e a gente vai interagindo, e o cara com a cara fechada. No último dia ele levanta a mão e falou assim, rapaz, eu quero dizer uma coisa. Rapaz, vai me esculhambar aqui, meu Deus do céu. Eu não queria nem estar aqui, porque eu acho isso aqui, eu achava isso aqui a maior besteira. Mas minha mulher me obrigou a estar aqui. E eu vou dizer, muito obrigado. Era tudo que eu precisava. Eu achava que era besteira, eu achava que eu não precisava e eu vi o quanto eu estava tolo. E o que é mais legal? Nessa semana, esse mesmo empresário trouxe toda a equipe dele para cá para fazer uma convenção com tudo que ele aprendeu. O seu maior amigo, o seu maior inimigo está dentro da sua cadeira. Então, nós precisamos trazer esses sócios que pensam da mesma forma. E as palmas aqui são para ele, mas principalmente para a esposa que comprou a briga e tomou a decisão. Nós vamos. Já teve empresário que chegou aqui e falou, cara, eu vou dar aqui o APN de presente para minha esposa, que a gente precisa se alinhar, vamos aproveitar e sair para jantar, namorar, também sair de perto dos meninos, né? Terceiro ponto, trabalhar no APN, vendas. Então eu vou te ensinar 50 formas para aumentar as vendas da tua empresa, saindo da guerra de preço, se diferenciando da concorrência. Quarto ponto, que é a diferenciação, sair da guerra de preço. Como é que eu faço para montar uma estratégia no meu negócio para sair dessa guerra de preço? Quinto ponto trabalhado dentro do Alta Performance Negócio, gestão profissional. Você tem que ter gestão profissional. Você precisa de gestão profissional. Você vai dormir hoje pensando gestão profissional, preciso de gestão profissional, preciso ter uma empresa que tem dados, que tem números, que tem planejamento. Está na hora de ir para o próximo degrau, para o próximo nível. Sexto ponto, nós vamos te ensinar a aumentar os lucros da tua empresa. Eu sou da linha, gente. Existe consultor, né? Eu sou um consultor empresarial, eu sou um empresário também. Eu tenho 4 empresas atualmente, tá? Então eu ensino aqui algo que eu vivo na prática com vocês. E tem empresário que se acostumou a ter lucro baixo, a ter pouco dinheiro. Só que tem linhas de consultoria que te orientam a fazer grandes investimentos. Eu sou da linha da eficiência. Eu sou da linha que uma empresa tem que fazer mais com menos. Tá? Então eu vou te ensinar a gerar mais caixa para a tua empresa. E sétimo ponto, você, a partir de agora, comigo no Alta Performance Negócio, vai aprender a fazer planejamento estratégico, planejamento para a sua empresa ficar aí com outro patamar. Aprender a fazer um planejamento anual, qual é o destino da minha empresa, quais são os recursos que eu preciso, quais são os canais que eu vou construir dentro do meu negócio. Então, fica ligado que no final, tá, do desafio você vai poder continuar comigo. O desafio vai até amanhã. Então, eu espero hoje ter te ajudado muito. Fica aqui, porque ainda tem as tarefas aqui de hoje, tá? Porque amanhã, na última aula do Super Desafio Empresarial, eu vou liberar uma oferta especial para você continuar conosco no Alta Performance Negócio. Eu quero você aqui comigo no Super Desafio, mas amanhã eu vou abrir para vocês.
tá? Mas amanhã nós vamos ter o nosso encontro, à noite habitual do Super Desafio, mas amanhã às 9 da manhã, a minha equipe vai fazer uma reunião exclusiva no Zoom. Uma reunião exclusiva para conhecer vocês, tirar as dúvidas de vocês, apresentar as soluções que a minha empresa tem para vocês, para que quando à noite eu trouxer a oferta especial, você já tenha clareza do que você quer. Então, Marcos, como é que eu faço para participar dessa reunião de amanhã às 9 com a sua equipe? Tá? Eu vou colocar um link aqui, você vai clicar, você vai entrar num grupo de WhatsApp VIP e nesse grupo VIP vai ser enviado o link para vocês do Zoom, tá bom? Então amanhã nós temos 2 encontros. À noite, o Super Desafio Empresarial, terceiro encontro para você aprender a ter a empresa dos seus sonhos, e também às 9 da manhã nós teremos um encontro no Zoom, você e o meu time, para que meu time te apresente as nossas soluções, tire todas as suas dúvidas de data, de valor, de tudo, e à noite nós vamos fazer a oferta para vocês. Bora para as tarefas? Vamos para as tarefinhas de aplicação amanhã? Vamos lá. O que você vai fazer amanhã na sua empresa? Você vai escolher 3 produtos ou serviços e você vai aumentar 10 a 20% na sua tabela de preço. 10 a 20%. Se você tiver mais ousado, aumenta em tudo. Só que calma. Essa hora eu sei que dá um frio na espinha, não deu? Ou você pensa, esse cara é louco, esse cara é louco, esse cara tá mandando aumentar meu preço. Esse cara louco aqui quer que tu ganhe mais dinheiro. Esse cara louco aqui quer que você aumente os lucros da sua empresa. Esse cara louco aqui quer que tu fique rico de verdade e pare de enxugar gelo. Então vamos junto. Confia em mim. Só que não adianta você aumentar o preço se o teu time já tiver medo e não acreditar, porque você vai perder na largada. Você tem que chegar para o seu time e dizer assim, time, hoje todo mundo vai ganhar mais. Todo mundo vai ganhar mais. Hoje, nós fizemos um pequeno reajuste na tabela. Especificamente hoje, eu vou pagar 10% a mais de comissão. Ou vou pagar X reais por produto. Ou vou pagar X reais por serviço. Mas, Marcos, eu trabalho com imóveis, eu trabalho com vendas complexas, eu trabalho com licitação, a minha venda não é assim do dia a dia. Ajusta essa minha fala para, ao invés de venda, você trazer novos negócios para a empresa, novas propostas, abrir novas portas. Quem mais abrir novas portas hoje? Tá? Mas ajusta aqui, porque o que eu ensino se aplica a atacado, varejo, indústria e serviço para todo tipo de negócio. Então, escolhe parte do teu mix para aumentar o preço amanhã. Conversa com o time para aumentar o ajuste para eles. Segundo ponto, proíbe o desconto. Amanhã vamos proibir o desconto. Amanhã está proibido o desconto. Mas, Marcos, eu tenho um cliente que só compra se der o desconto. Ok. Então, amanhã só vai dar desconto se falar com você. Amanhã o sistema está bloqueado. E se o meu vendedor precisar dar um desconto, vai ter que falar com você. Eu quero dificultar o acesso ao desconto. Eu não estou dizendo que amanhã não vai ter desconto. O que eu estou dizendo é eu preciso dificultar o acesso ao desconto, porque muitas vezes o teu vendedor está dando desconto para quem não precisa. O desconto não pode ser uma arma que é utilizada toda hora. O desconto tem que ser uma arma utilizada na hora certa, porque senão é só dinheiro queimado ali na fogueira. Terceiro ponto, você vai definir uma meta para o dia. Qual vai ser a meta de amanhã? Quinto ponto, você vai treinar. Quarto ponto, você vai treinar o seu time para oferecer sempre do produto mais caro para o mais barato. Ou seja, eu tenho aqui uma agona e uma aguinha. Essa custa 50, essa custa 10. Geralmente, quando você chega numa operação, numa loja, numa empresa, geralmente é a de 10 que está sendo ofertada. O seu time tem que oferecer primeiro a de 50, para depois ele chegar na de 10, e não o contrário. Porque é muito mais fácil um cliente sair da de 50 para a de 10 do que o cara sair da de 10 para a de 50. Vocês captaram o que eu trouxe? Quantas vezes vocês entraram numa loja e o vendedor já te ofereceu o produto mais barato? Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Quinto ponto, acompanhe as vendas amanhã de hora em hora com o seu time. Cria um grupo, o grupo do dia de sucesso de vendas, com o teu time para dar uma pegada forte com eles. E crie um prêmio para o seu time se o seu time atingir as metas. Então, vou recapitular aqui porque tem mais tarefas, tá? Vai escolher 3 produtos de giro, para aumentar de 10% a 20%. Se quiser aumentar na tabela toda, tamo junto.
Segundo ponto, proíbe o desconto, dificulta o desconto. Se precisar dar, tem que falar com você. Preste atenção que marca grande não dá desconto. Defina uma meta de vendas para o dia. Qual vai ser a meta de vendas de amanhã? Ofereça sempre do mais caro para o mais barato. Acompanhe as vendas de hora em hora, num grupo ou numa reunião. Premie seu time no final do dia. Só que eu preciso que você tenha muita energia com esse time, para que ele se envolva com vocês. Você, empresário ou empresária, ligue para 30 clientes que pararam de comprar com você. Clientes que sumiram há mais de 30 dias. Pega o telefone. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é Marcos Freitas, da CJP. Tô ligando que eu tô sentindo sua falta. Me fala como é que tá a tua empresa. Escuta o cara. Faça uma sondagem para extrair a atual necessidade dele e realize uma nova venda para ele. Realize uma nova venda para essa empresa, tá? Realize uma nova venda para esse negócio, beleza? Então, faça essas tarefas. Hoje você fez uma reunião com seu time geral, amanhã uma reunião com o time comercial para dar os direcionamentos. Eu quero pegada, eu quero ritmo, porque agora nós estamos entrando num novo movimento de crescimento dentro da sua empresa e você, empresário e empresária, é o vetor de movimento de crescimento que a sua empresa precisa. Amanhã nós vamos conhecer as maiores estratégias das grandes empresas que já foram pequenas. Então amanhã eu vou te ajudar a montar as empresas dos teus sonhos e hoje eu estou liberando para vocês o e-book Os 5 Hábitos que Acabam com as Suas Vendas. É um presente meu para vocês, empresários e empresárias do Brasil. Vai ser disponibilizado nos grupos, tá bom? E amanhã eu vou te ensinar a construir a empresa dos teus sonhos. Eu agradeço a Deus pelo nosso momento, toda honra e toda glória ao nosso Senhor. Quero te desejar força, empresário, força, empresária. Vamos fazer esse movimento de crescimento. É possível ter resultados melhores e o que você aprende não tem como desaprender. Vamos para a prática para crescer as nossas empresas. Para quem vai entrar no grupo VIP, para ter reunião 9 da manhã com o meu time, vou colocar o link aqui novamente agora, aqui embaixo, tá bom? Para que você esteja na reunião e tire dúvida dos produtos. E no final de amanhã eu vou fazer uma oferta para que você compreenda como vai funcionar o APM. Beleza? Força, empresário! Força, empresária! Vocês são os heróis do Brasil. Te aguardo. Até amanhã. Tchau! Em bom som, essa é nossa missão. Não venha dizer que não. Vai, acredite, você vai ver como é bom. Não desanime, trabalhe e busque os seus sonhos. Nós somos alta performance. Equipe, venha conosco e dance. Unidos, o time, no trabalho produzir. Metas, mais metas, alta performance entrega. Juntos, sempre juntos, conquistando o mundo. Trabalho é bom, eu digo em bom som. Essa é nossa missão. Não venha dizer que não. Vai, acredite, você vai ver como é bom. Não desanime, trabalhe e busque o seu sonho. Somos alta performance, equipe, venha conosco e dance. Unidos, o time, no trabalho produzir. Metas, mais metas, alta performance entrega. Juntos, sempre juntos, conquistando o mundo. Show, 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 alta performance, yeah. Show, 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 alta performance, yeah. Show, 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 alta performance, yeah. Show, 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 alta performance, yeah.